E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje começamos aí então um capítulo falando de sistema esquelético e de sustentação. Eu dividi esse capítulo em duas aulas, uma aula de introdução e uma segunda aula que a gente aprofunda um pouquinho. Então vem comigo e vamos lá dar uma olhada então em relação à introdução aí, o que é importante a gente saber em relação ao sistema esquelético e sistema de sustentação. Com relação ao sistema esquelético, é importante, na verdade, uma curiosidade, tá, gente? Você não precisa decorar isso daqui, tá? Ah, o Giovanni falou tem que decorar a quantidade de ossos. Não precisa, tá? É mais uma questão de curiosidade. Se você me perguntasse, Giovanni, o nosso esqueleto, o esqueleto típico humano, tem quantos ossos? 206 ossos, certo? 206 ossos, na cabeça nós encontramos 22, dividido em crânio e face, né? 8 no crânio, 14 na face. Ossos no pescoço, né? Tem o ióide, tem 7 vértebras cervicais. No tórax temos 37, 24 nas costelas, 12 nas vértebras, 1 no externo. No abdômen temos 7 ossos, 5 vértebras lombares, uma sacral e o cóccix, né? Então assim, é só para te dar uma visão geral em relação a esses ossos, não precisa decorar isso daqui, a não ser que você acabe se especializando na área, beleza? Então não precisa você ficar preocupado com isso daqui, só para você ter uma questão de curiosidade, não saiba mais aí. Membro superior 32 ossos, membro inferior 31, ossículos do ouvido, nós temos 3 ossículos no ouvido lá, então tá aqui, né, ouvido médio. Então, uma visão geral, certo? O que importa agora é o que vem a partir de agora, né? Isso aqui é importante você pegar seu caderno, anotar, certo? O sistema esquelético ele vai ser formado por ossos e por cartilagens. O tecido ósseo, ele vai formar então aí, né, o sistema esquelético formado lá por uma parte óssea, temos lá o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, são dois tecidos que auxiliam na sustentação, certo? O tecido ósseo mais rígido, a cartilagem mais flexível. Então cada um tem a sua função, beleza? Então nós temos aqui, né, então é formado por ossos e formado por cartilagens, certo? Quais seriam as funções do sistema esquelético? Então a função é sustentar, né, dá uma função de sustentabilidade, mas ele também auxilia na movimentação. O fato de você ter um esqueleto e aí, lógico, né, o sistema esquelético associado ao sistema músculo-esquelético, a gente poderia dizer assim, né? Porque daí eu preciso do músculo para poder estar ligado aos ossos para garantir o quê? A mobilidade, garantir a movimentação. Então ele sustenta, ele auxilia na movimentação, ele tem uma função protetora, se você pensar, né, nos ossos aí do crânio, na questão aqui das costelas, que protege uma região vital do nosso corpo, você vai ter aí então ossos que são importantes. O osso, né, o esqueleto, o osso em si, se você pensar aqui numa produção de células ósseas, né, se você pensar então aqui num osso, vamos pegar aqui, por exemplo, um osso mais longo, como se fosse, por exemplo, o fêmur, né? O fêmur, o maior osso que a gente tem no corpo. A extremidade de ossos longos, existe uma região aqui, ó, na extremidade de ossos longos, que é chamada de medula óssea vermelha. Então aqui nós temos a medula óssea vermelha. Extremidade de ossos longos e ossos achatados, né, ossos chatos, nós encontramos aqui a medula óssea vermelha. E essa medula óssea vermelha, gente, nós temos aqui um tecido que é chamado de tecido hematopoético. Então deixa eu colocar assim, ó, tecido hemato quer dizer sangue, né? Hemato quer dizer sangue, hematopoético, poético está associado a poiese, que significa produção. Ou vamos pensar assim, né? O que um poeta faz? Ah, Giovanni, um poeta escreve poesia. E o que o poeta do sangue faz? Ah, o poeta do sangue produz sangue, exatamente. Então o tecido hematopoético, ele produz os elementos figurados do sangue, né? Então, produz sangue, né? Produz sangue. Ou, melhor, né? Produz os elementos figurados do sangue, né? Quem seriam os elementos figurados do sangue, Giovanni? Seriam as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas, né, que são aí fragmentos de células, posso chamar também as plaquetas de trombócitos, e os glóbulos brancos, que eu chamo de leucócitos, certo? Então, uma das funções
do sistema esquelético, né, está associado à produção de células sanguíneas, né? Só toma cuidado que quando eu falo células sanguíneas, eu estou incluindo plaquetas, nesse caso aqui não são células, né? Estou incluindo aqui os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e os glóbulos brancos. Por isso que eu usei o termo aqui elementos figurados. A palavra elemento figurado, daí eu não estou falando de célula, daí eu posso incluir as plaquetas, beleza? Mas plaquetas também entram nesse pacote aí, né? Veja que aqui ele pega lá as células-tronco hematopoéticas e vão produzir então aqui as hemácias, vão produzir aqui os glóbulos brancos, beleza? E também o osso é uma boa reserva de sais minerais, principalmente o cálcio. Quando você está em momentos de jejum e precisa de cálcio circulando no seu sangue, esse cálcio ele é retirado do nosso osso. Então o osso também é uma boa reserva de sais minerais, principalmente o cálcio. O osso, né, o sistema esquelético, ele vai ser composto aí por um composto mineral, principalmente sais de cálcio. Junto com o cálcio tem o magnésio, tem o fósforo, mas na parte externa em relação ao osso nós temos ali, né, principalmente em relação ao esmalte dos dentes, nós encontramos também o flúor, beleza? Esses sais de cálcio ele vai conferir o quê? Uma dureza para esse osso e temos um composto orgânico associado ali a uma proteína que é o colágeno, que vai garantir o quê? Vai garantir a firmeza, certo? E aí, né, quando a gente vai classificar quanto ao tamanho e formato, eu posso classificar em ossos curtos, ossos chatos e ossos longos. Giovanni, me dá exemplo de ossos curtos. Então você tem aqui, por exemplo, os ossos da mão, né? Tem lá as falanges distais, falanges intermediárias em azul, falanges próximas aqui em verde, o metacarpo aqui em amarelo e o carpo aqui numa cor meio violeta, né? Então também não preciso decorar o nome desses ossos, a não ser que você lá na universidade vai para uma área aí, né, de biológicas, às vezes tem lá que decorar esses ossos. Aqui é só para você ter uma ideia. Então ossos curtos, ossos achatados como é o caso da escápula, né? Temos aqui então a escápula, e ossos longos como é o caso do fêmur, né? O fêmur é o maior osso que a gente tem no corpo. E com relação a esse ossos longos, eu gostaria de aprofundar um pouquinho com vocês aqui, né? Então, os ossos longos, eles têm lá então uma extremidade que eu chamo de epífise e uma parte mediana aqui que eu chamo de diáfise, né? Então, a extremidade de ossos longos eu chamo de epífise e a meiuca ali eu chamo de diáfise, beleza? E aí, né, se eu puder olhar dentro desse osso, o que a gente vai verificar? A gente vai verificar um pouco do que eu já escrevi lá para vocês, ó. Então aqui na epífise nós localizamos ali a medula óssea vermelha, revestindo o osso temos uma película que é um tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo, né, denso, que é o periósteo. Então periósteo, o que é o periósteo, Giovanni? É um tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso, que vai revestir o osso, tá? Tem ali uma função protetora. E nós temos aqui então o quê? No interior do osso tem sangue, Giovanni. Tem, se acontecer uma fratura óssea, tem vasos sanguíneos percorrendo o osso, né? Você tem canais longitudinais, que antigamente eram chamados de canais de Havers, né? Os canais longitudinais, atualmente a gente usa esse termo canal longitudinal, né? Mas pode aparecer eventualmente nas questões como canais de Havers, esses canais longitudinais. E lá no interior desses canais você tem o quê? Tem vasos sanguíneos, tá? Tem artérias, tem veias e tem canais o quê? Transversais, que são canais de Volkmann ou canais transversais, que nós localizamos aí também o quê? Uma vascularização, nós localizamos ali vasos sanguíneos. Legal? Aqui mais uma situação curiosa, gente. Cuidado com a pronúncia, né? Com relação à localização, com a pronúncia. Uma coisa que muita gente faz, inclusive até aparece em livros, é chamar, né, essa estrutura aqui de bacia. Falar, ossos da bacia. Popularmente a gente chama assim de ossos da bacia, né? Mas anatomicamente o correto é falar ossos do quadril, né? Então ossos do quadril e não ossos da bacia. Por mais que seja popular, né? O mais correto seria, do ponto de vista anatômico, falar ossos do quadril. E aqui uma situação curiosa, né? Você tem aqui um braço esticado, né? Então você tem aqui o braço, o antebraço esticado, e você vai ter aqui o que? O rádio e o cúbito, né? Ou posso chamar também de una, rádio e cúbito ou rádio e una. Qual é o rádio, Giovanni? É o de cima ou de baixo? O rádio é o que está relacionado ao polegar, como se o polegar fosse a antena do rádio, ó. Então o rádio é o que está em cima
e o cúbito ou ulna é o osso de baixo, tá? Então, às vezes, né, quando a pessoa é bem magrinha assim, consegue apalpar aqui, você consegue sentir que realmente são formados ali por duas estruturas ósseas, né? Com relação a curiosidades, o maior osso do corpo é o fêmur, que está aqui destacado em vermelho para vocês. Esse é o maior osso do corpo. Muitas vezes, né, pessoas idosas, às vezes que sofrem ali com osteoporose, às vezes sofrem quedas e podem quebrar bem na cabeça do fêmur aqui, e aí precisa colocar pino, precisa fazer cirurgia, né? Então, às vezes a recuperação é bem complicada, é bem demorada. Então esse é o maior osso. O menor, gente, está lá na nossa orelha, né? Ou ali parte do ouvido médio, né? Em que você vai ter aqui, ó, o pavilhão auricular, daí tem o canal auditivo, aqui tem o tímpano e vem 3 ossículos aqui, ó. Então tem o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo, vou dar um zoom nele, é esse ossículo aqui, é o menorzinho, né? Inclusive esses 3 são bem pequenininhos, então ficam dentro da nossa orelha, né? Aqui está ele, ó, estribo, porque lembra um estribo mesmo de cavalo, né? Então esse seria o menor ossículo aí que nós temos no corpo. Com relação a doenças, o que seria uma osteoporose? Você viu que tem um composto mineral, que é o cálcio. O que acontece quando eu tenho um osso que ele tem pouco cálcio? Aqui ele está normal e aqui ele tem pouco cálcio. Significa que esse osso ele é mais frágil. E aí uma queda, às vezes um tombo muito simples, pode ocasionar o quê? Uma fratura óssea, certo? Então osteoporose é uma doença que geralmente acontece num período mais, né, assim, quando avança a idade ou após a menopausa. Geralmente mulheres após a menopausa, quando tem uma queda hormonal, podem sofrer aí com osteoporose, ok? E aí, né, precisa muitas vezes aí fazer reposição de cálcio, mas toma cuidado que repor cálcio não deve fazer por conta, gente. Pode ser perigoso repor cálcio, então procure um médico, procure uma ajuda médica para ver como que faz uma reposição correta de cálcio. Não é simplesmente, vou na farmácia e compro o cálcio e está resolvido. Não é assim, tá? Precisa fazer um acompanhamento médico para poder fazer essa reposição correta e ver se precisa fazer a reposição. Às vezes o problema nem é o cálcio, às vezes o problema é hormonal, ou é falta de vitamina D, ou alguma outra situação. Beleza, gente? Então, osteoporose e falta de cálcio. E osteogênese imperfeita é uma doença genética, também conhecida como doença dos ossos de vidro. Não tem falta de cálcio no osso, mas tem falta de colágeno. Imagine o seguinte, se não tem falta de cálcio, o osso continua duro, só que duro igual um vidro. O vidro é duro, mas se você bater, dependendo da pancada, ele quebra. E quando ele quebra em várias partes. É o que acontece nessa doença aqui, chamada de doença dos ossos de vidro, ou osteogênese imperfeita. É uma doença genética, né? Diferente da osteoporose, que é uma doença que pode ter até fatores hereditários aí, mas geralmente acontece numa fase mais idosa, ok? E o raquitismo está associado a um problema aí, principalmente na infância. Deficiência de vitamina D pode causar ali o raquitismo. Vamos entender, gente. Para fixar cálcio no osso, eu preciso da vitamina D, preciso do cálcio e preciso do magnésio. Então eu preciso de 3 elementos aqui importantes para que esse metabolismo do cálcio funcione bem. Então precisa do cálcio, precisa do magnésio e precisa da vitamina D para que esse mecanismo funcione bem. Legal? Para fechar, um exercício então. Em qual dos órgãos a seguir são produzidas as células do sangue em um ser humano adulto? As células do sangue, os elementos figurados do sangue, será que são produzidos nos ossos, no fígado, no baço, no pâncreas ou no coração? É uma pergunta papo reto, né? É lógico, para você não esquecer, os elementos figurados do sangue, certo? Hemácias, plaquetas e glóbulos brancos são produzidos na medula óssea vermelha, extremidade de ossos longos e lembre-se também ossos achatados, como ossos do quadril, né? Ossos do quadril, o externo, são ossos aí que apresentam medula óssea vermelha. Beleza, gente? Ficamos por aqui então e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!